Boa tarde, queridas irmãs e queridos irmãos. Que a luz do Mestre amado nos envolva, abrindo nossas mentes e corações para as reflexões dessa tarde. Dando continuidade ao tema de estudo do mês, capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje conversaremos sobre o item 7, dar sem esperar retribuição. Aproveito para agradecer ao plano espiritual, ao meu querido mentor pelo auxílio no preparo desta palestra, aos mentores desta Casa de Amor por prepararem o ambiente para esse nosso encontro fraterno. Agradeço também a sua direção pela confiança e oportunidade de aprendizado. O capítulo 13 é dedicado a um dos principais temas e ensinamentos de Jesus. É sobre a caridade e também sobre as formas que devemos praticá-la. Então, no item 7, encontramos que Jesus disse: quando derem um festim, não convidem nem os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos, que forem ricos, para que em seguida eles não os convidem de volta. E assim retribuam o que receberam de vocês. Convidem para ela os pobres, estrupiados, coxos e cegos, e serão felizes por eles não terem meios de retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse: feliz daquele que comer o pão no reino de Deus. Essa passagem também está no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículos 12 a 15. Vamos então tentar entender um pouco melhor o que o nosso mestre quis ensinar com estas palavras. A sua linguagem era quase sempre figurada, adaptada para a época. Usava exemplos do cotidiano para que pudessem ser compreendidos pelos homens de então, incapazes de acompanhar os delicados matizes do seu pensamento. Então usava imagens fortes, com exemplos palpáveis, que produzissem um efeito de memorização e o entendimento necessários. O âmago do seu pensamento se revela no fato de que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão somente pelo prazer de praticar o bem. E o que significava festim? No sentido material, podemos dizer que ele pode ser usado como ceia, festa, jantar, mas no sentido moral, pode significar também a abundância de que desfrutamos. Os pobres e estropiados referidos no texto são os nossos irmãos mais necessitados, que não têm condições de retribuir o nosso auxílio, o nosso convite, a nossa doação, a nossa visita, ou também os nossos ensinamentos. São aqueles que estão em dificuldade ou que possuem situações físicas que os tornam vulneráveis. Então, convidai para os vossos festins aqueles que nada vos podem retribuir, e serei ditosos, pois a caridade feita será retribuída pelo nosso Pai maior na ressurreição dos justos. Continuando, então, feliz naquele que comer o pão do reino de Deus. O pão referido, e que também está na oração do Pai Nosso, é o pão espiritual, não apenas o pão material. Então, sumarizando, a lição é ajudar o próximo de forma desinteressada, sem qualquer expectativa de ter qualquer retorno, nem mesmo um muito obrigado. Caridade deve ser praticada de todo o coração, pois só assim seremos ditosos e estaremos evoluindo espiritualmente. Ao refletir sobre o texto, vemos quantos de nós que não convidam para suas mesas, para o seu convívio,
apenas os que podem retribuir? Nossa atitude deveria ser sempre fraterna, motivada pela satisfação de receber parentes, amigos, conhecidos que sofrem, menos afortunados, lhes dando todo o amor do nosso coração, apenas para vê-los mais felizes e aliviados, e também pelo prazer de servir, como Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir, como está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 45. A expectativa de receber algo em troca por qualquer benefício, ela é antiga. Até Pedro, certa vez, perguntou a Jesus, isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 19. E nós, que deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações, inclusive daqueles que eram encontrados nos templos religiosos e que ainda o são nos dias de hoje. Segundo Emmanuel, se consagra o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato a pergunta, mesmo que seja a pergunta interna: o que eu vou receber em troca? A expectativa é que a gente receba os bens de nosso Pai. Mas bem difícil a gente fazer só pelo bem de fazer, né? A gente quer, pelo menos, achar que vai ser retribuído um dia com as bênçãos no momento em que desencarnarmos. Sem perceber, né, que essa resposta se derrama silenciosa através da nossa própria vida. No dia a dia, nós já estamos recebendo. Só a dádiva da vida já é um presente de Deus. Já estamos recebendo muito por qualquer atitude caridosa nossa. Desta mesma forma, Emmanuel continua: que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a se purificar. Que prêmio se reserva a farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral na alimentação. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir aqueles que estão famintos. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à boa nova, viu de perto a necessidade da própria renúncia. Quanto mais se intensificou sua fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiria, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se nós deixarmos por devoção a Jesus os laços que nos prendem às zonas inferiores da vida, devemos recordar que, por felicidade nossa, receberemos do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender os nossos irmãos e a glória de servir. Isso é uma oportunidade que nosso Pai nos dá para a nossa evolução. Vivemos em um planeta de provas e expiações, onde o sentimento que predomina é de expectativa de retribuição, sempre que temos qualquer ato de bondade em relação ao nosso próximo. O que nada mais é do que um atestado de que temos ainda um certo egocentrismo, egoísmo dentro de nós. Temos a sensação que estamos perdendo algo quando doamos, a sensação de que o que compartilhamos nos pertence e já foi conquistado às duras penas. Então, nada mais justo do que recebermos algo em troca. Inclusive as crianças, né, que às vezes a gente vê, ajudam, né, os avós a carregar uma sacola, atravessar a rua, e ficam na expectativa de receber um dinheirinho, um agradinho. Isso é muito comum nas famílias. Eu sempre refleti se isso não estaria estimulando o desejo de servir, de fazer, só para receber em troca qualquer benefício.
Mas podemos também entender as palavras de Jesus nesse item, que elas são direcionadas para nós como espíritos. Jesus não falava apenas para o homem encarnado, que está passando sua vida entre o berço e o túmulo, mas também para quem atravessa a eternidade, de reencarnação em reencarnação, buscando a sabedoria, que é a chancela para a felicidade. Assim, tentou nos demonstrar a necessidade de partilhar com os mais necessitados de todo o nosso banquete espiritual. Sejam boas-aventuranças morais, materiais, espirituais, todas aquelas que já conseguimos ter o merecimento de ter adquirido. O alimento da alma, a água pura e cristalina que mata a nossa sede eternamente e que vem do conhecimento da verdade que ele nos trouxe, é muito importante ser compartilhado. O cego a que ele se refere, possivelmente é aquele que não enxerga a finalidade superior da vida, se apegando ao materialismo descontrolado, por não ter olhos de ver. O coxo e o paralítico são os que ainda não conseguem se locomover em direção ao aperfeiçoamento, necessitando de mãos amigas que os sustentem na caminhada e os direcionem rumo ao bem. Os pobres seriam os mendigos e o de conhecimento do espírito. Buscam pelas reencarnações o alimento da alma, necessitando de quem o doe para que não sucumbam mais uma vez. Então, nós podemos fazer a nossa caridade, a nossa beneficência ou benevolência de forma material, com amor no coração, mas também de forma moral. Podemos auxiliar aqueles com a pequena sabedoria que estamos adquirindo ao longo das nossas encarnações. Por outro lado, o irmão, o amigo, o parente, o vizinho, quando é rico, é porque já compartilharam no banquete espiritual, já estão saciados pelo conhecimento. Então, eles não teriam mais necessidade de ser convidados. Eu achei bem interessante essa reflexão, porque quando lemos, acabamos sempre pensando, né, na caridade, na doação material. Mas, se refletirmos um pouco mais, podemos também enxergar, né, esse sentido figurado e tudo que ele traz de ensinamentos para nós. Possivelmente por isso a expressão bem-aventurados, o que comer o pão no reino de Deus, é aquele, né? O reino de Deus é o reino dos valores espirituais, onde predomina o tesouro que o ladrão não rouba, que a traça não corrói, que a ferrugem não consome. Quem come deste pão se sacia com o entendimento superior da vida, com o alimento eterno, trazido pelo conhecimento do Evangelho de Jesus, o pão da vida. Seus ensinamentos, enfocados nesse capítulo do Evangelho, são de uma riqueza maravilhosa e muito oportunos para o dia a dia em que estamos vivendo, quando a futilidade dá vazão a uma inversão total de valores, causadora dos grandes problemas da nossa sociedade. Cabe a nós, espíritas, por tudo que temos recebido, valorizarmos os valores da alma, os transmitindo pelo exemplo a todos quanto partilham do nosso círculo de relação. Então, não é só tentar, entre aspas, catequizar, né? Um dia que eu estava comentando sobre uma leitura do Evangelho, eu vi, está querendo me catequizar. Na verdade, não é isso, é só exemplificar com as nossas atitudes, porque as atitudes ensinam muito mais do que o que a gente fala, né? E as pessoas, às vezes, precisam estar preparadas até para ouvir. E faz parte da nossa sabedoria, né, enxergar qual é o momento de falar, qual é o momento de mostrar com exemplos.
E assim, tendo a caridade como sustentáculo das nossas ações individuais, quem sabe teremos a formação de uma sociedade mais feliz, mais justa. Talvez podemos ajudar um pouquinho a diminuir os pobres estropiados de espírito. Precisamos, de forma urgente, sair da teoria para a prática, exercitando e exemplificando a caridade em todas as circunstâncias possíveis da nossa vida, compartilhando com os nossos irmãos mais necessitados de tudo o que já conseguimos receber, de todo o nosso banquete espiritual, por menor que ele seja. Muito importante, ainda se faz a prática sem ostentação, sabendo inclusive esconder o benefício, por meio de uma sincera cordialidade, humildade, discrição, para evitar humilhações desnecessárias e sem procurar receber as glórias pela atitude. É termos compaixão, vontade e sensibilidade de amparar quem cruzar o nosso caminho, mas de forma verdadeiramente desinteressada. No ato de oferecimento e no auxílio, o que vale são as motivações e intenções que geram o nosso comportamento. Deve ser de todo o coração, desinteressada, sem pedir nada em troca, sem esperar retribuição, sendo praticada apenas pela alegria e pela satisfação íntima que ela nos proporcionará. Segundo Joana de Ângeles, a caridade é como sublime fragrância que perfuma primeiramente o frasco que a transporta em sua intimidade. Ou seja, nós seremos os principais beneficiados dessa caridade. Caridade é também uma das leis naturais impressas em nossa consciência, ao lado da justiça e do amor. Amar o próximo é lhe fazer todo o bem que está ao nosso alcance, tudo aquilo que desejaríamos que nos fosse feito. Resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com seus semelhantes, razão pela qual não se pode dizer que há um verdadeiro espírita que não pratique a caridade. Caridade é tida como a virtude fundamental, e são as virtudes que regulam os atos humanos, ordenam as nossas paixões e guiam a nossa conduta, segundo a razão e a fé. Infelizmente, ainda hoje, a mensagem de Jesus não tocou a maioria dos corações. Temos que lembrar que vivemos em um planeta de provas e expiações. Na maioria das vezes, temos expectativa de receber algo em troca, mas é muito importante que as nossas ações de beneficência, benevolência, caridade sejam realizadas sempre com humildade, amor no coração, sem sequer ter demonstrações de que espera alguma coisa, porque aí nossos atos seriam provenientes do orgulho, da vaidade, do amor próprio e não da caridade desinteressada. O comportamento caridoso ainda não é, em geral, algo espontâneo e natural para muitos de nós. E quantas não são as nossas desculpas para não nos envolvermos com as necessidades do próximo? Estamos sempre tão ocupados, tão empenhados nas nossas próprias buscas, tão envolvidos em realizar várias atividades ao mesmo tempo, que nem percebemos que bem ao nosso lado alguém possa estar enfrentando dificuldades muito maiores que as nossas próprias. Muitas vezes, nossas contribuições são muito mais para aliviar a nossa própria consciência do que para praticar verdadeiramente a caridade. Assim como Jesus, que em Mateus, capítulo 20, versículos 27 e 28, descreveu, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgates de muitos. Saber servir é aprender a conviver com o próximo, mesmo ciente de suas fraquezas e imperfeições, reconhecendo intimamente que também nós carregamos as nossas mazelas, as nossas dificuldades, cometemos os nossos equívocos, contra os quais ainda nos debatemos.
mas auxiliá-los mesmo assim com humildade, sem chamar atenção, da forma como nós também gostaríamos de ser ajudados se estivéssemos enfrentando a mesma dificuldade. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, nos recomenda: tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor, no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Se distancie das fantasias da carne, que confundem os olhos, e nem te consagre aos ruídos da boca. Faze o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprenda a cumprir de coração a vontade de Deus. Para ser um servidor fiel ao seu mestre, o discípulo precisa desta virtude de difícil aquisição, que é a humildade, essencial para uma jornada exitosa e feliz na terra. A exemplo de Jesus de Nazaré, não espere qualquer vestígio de retribuição. Devemos fazer o bem, porque assim a nossa alma o deseja. Deus, nosso Pai, faz nascer o sol para quem é justo, para quem é injusto, para quem vive como seu filho e para quem não vive como seu filho. O sol nasce para todos indistintamente. Por isso, a nossa caridade deve ser praticada a todos, sem julgarmos se a pessoa é merecedora ou não. Não cabe a nós esse julgamento. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus a entendia, era benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa lei é o sumo do evangelho trazido pelo Cristo, a segunda grande revelação divina aos homens da terra. Ser benevolente é ter boa vontade para com os outros, é se deixar guiar pela amabilidade, pela generosidade e solidariedade, pelo interesse para com o bem-estar do outro indistintamente. Ter indulgência é ter a capacidade de perdoar, de aceitar e tolerar as atitudes alheias, julgando como bem menos severidade os erros e equívocos cometidos pelos outros. Mas essa se trata uma caridade bem difícil de ser praticada. Nem com as nossas imperfeições conseguimos lidar, como vamos lidar com as imperfeições alheias. Nós também precisamos de muita indulgência. Por fim, o terceiro aspecto da caridade, muito importante na definição espírita, é o perdão. Como nos pautarmos pela caridade guardando mágoa no coração? Muitas vezes até atuamos em algum tipo de assistência, mas sequer conseguimos relevar um desaforo, uma ofensa recebida. A maioria de nós ainda não consegue elaborar de maneira eficiente o orgulho ferido. Por isso é que se diz que perdoar é se libertar, é se desvincular da raiva, do ressentimento que mentalmente nos prende ao outro. Precisamos deixar isso no passado, perdoar. E nos perdoar também, que nós também cometemos equívocos. Como vemos, a caridade pode ser manifestada das mais variadas formas, não apenas com beneficência, com caridade material, mas com palavras que renovam a esperança, sabendo ouvir e algumas vezes até calar quando se fizer necessário, sabendo relevar os momentos de irritação ou palavras endereçadas a nós em momentos de cólera pelos nossos irmãos, oferecendo a força que reanima, oferecendo orações pelos que sofrem e pelos doentes, dando abraços que acolhem os que estão se sentindo abandonados, visitando aqueles que se sentem solitários, alimentando os famintos, agasalhando aqueles que sentem frio. A caridade pode até alcançar grandes distâncias, como nós vamos praticar hoje, né? Ela não tem um lugar no universo em que não possa ser alcançado quando deixamos fluir dos nossos corações vibrações de amor, saúde, prosperidade, levando o bem a toda a humanidade encarnada e desencarnada. A prática da caridade nos pede apenas a sensibilidade para tentar enxergar as necessidades dos nossos irmãos.
ter tolerância, mansuetude, simplicidade e principalmente empatia. Saber se colocar no lugar do outro. Por que julgar? Como será que nós faríamos se estivéssemos no mesmo lugar? Como vemos, temos muitas formas de fazer a caridade. Não temos mais desculpas, é só arregaçar as mangas, começar ou continuar o trabalho no serviço do bem ao próximo. Sigamos os conselhos de André Luiz, experimentando cada vez mais desencadear o bem, e o bem nos responderá com os seus admiráveis efeitos, como o mestre nos ensinou. Dá e dar-se-vos-á. Naturalmente nós receberemos. Unicamente pela bênção de dar é que a vida de cada um de nós será abençoada. Então não vamos esperar retribuições, pois elas virão em formas de luzes, paz, amor, saúde e de muita felicidade para todos nós. Uma ótima reunião a todos.